saudar a todos, né, esse nosso retorno do recesso, um recesso que, para mim, passou muito rápido, porque as cobranças que os servidores têm feito quanto aos desdobramentos do tal Decreto 93, né, elas, eu imagino que também com outros vereadores aqui, elas não deixaram passar despercebido o que está acontecendo, em especial no cenário da educação do município, né? E aí, eu queria falar de injustiça, né? Nós tivemos aqui, na sessão solene, né, uma sessão muito badalada, muito concorrida, né? E aí eu me lembro da fala do prefeito, porque na minha fala eu disse que a gente queria o quanto antes uma cidade, né, mais justa, uma cidade que garanta os direitos básicos de toda a população, e o prefeito, né, me provocou dizendo que a gente vai ter uma cidade justa quando nós deixarmos de ser injustos, né? E eu acho que é uma imensa injustiça, vereador Cezinha, quando os servidores do município têm um dia de falta injustificada, e que nós já apresentamos aqui e aprovamos um requerimento solicitando o entendimento do Executivo para instituir o Código de Greve, porque essas faltas, na ampla maioria, se deram na paralisação do dia 5 de junho, servidores que faltaram um dia tiveram descontos de um dia de falta, mas integralmente descontados as suas gratificações. Servidores que chegam a ter quase a metade do salário descontados por conta de um decreto que nós temos agora mais entendimento e podemos, nesse recesso, amadurecer para concluir que é, de fato, um decreto que visa retalhar a manifestação e a mobilização dos servidores que pedem melhores condições de trabalho. Então, eu volto a usar essa tribuna aqui, volto a pedir a sensibilidade e apelar ao governo que reveja esse decreto e que não continue cometendo injustiças. E uma injustiça tão direta que é um decreto que o prefeito assina individualmente e um decreto que sobrepõe uma lei complementar, que são os planos de cargos, as leis que garantem as gratificações dos servidores, a gratificação de regência do professor. E é tanta injustiça que, se for descontado um dia do salário, um dia de trabalho, por que não se desconta proporcionalmente, o que eu acredito que seria mais justo, se pudéssemos usar essa palavra, proporcionalmente fossem descontados também a regência e a gratificação, por exemplo, de difícil acesso. Então, eu acho que a gente pode voltar para esse novo momento, esse novo período legislativo, pensando sobre as injustiças que ainda acontecem. E aí eu queria também trazer um pouco uma reflexão do que eu tenho visto nas ruas da cidade, né? Eu lembro de 8 de fevereiro de 2012, a prévia eleitoral, uma expectativa enorme, e uma entrevista no jornal O Dia, o presidente do PMDB, Jorge Pisciani, questionado sobre a eleição em Macaé, ele diz o seguinte: lá em Macaé, muitos aqui vão lembrar disso, lá em Macaé, forte mesmo é nosso adversário. Nós temos que bater até virar pó. Lá em Macaé, forte mesmo é nosso adversário, doutor Aloysio. Nós temos que bater até virar pó. E a gente anda nas ruas da cidade, e a injustiça é a gente ver que todo o aparato de militância de rua que acreditou na mudança e na coragem de se romper com grupos políticos que nós não queremos, que nós não queríamos até então e que eu continuo não querendo, estão aí, estampados nas ruas, nas placas, o filho de Jorge Pisciani, apoiado, pasmem, pela máquina pública do município. Eu acho isso uma injustiça com quem tem a esperança de que Macaé entrou num novo ciclo político com a coragem e a ousadia de romper com processos históricos que ninguém nunca teve essa coragem. Ganhou com apoio popular, ganhou com condições políticas
e ganhou com o compromisso de se romper com esses pactos que nós não queremos mais. Isso, para mim, é injustiça, porque eu tive muita esperança, eu apostei muito, e eu acredito que, enquanto não houver essa ousadia, essa coragem, nós vamos continuar estimulando as injustiças e não melhorando a vida da nossa população. E eu fico ouvindo, né, as falas das pessoas nas ruas, né, campanha eleitoral, todo mundo tem pedindo voto por aí, apresentando seus candidatos. Como a população está tão desacreditada, tão desesperançosa, e como está sendo difícil pedir voto para as pessoas, nessa eleição em especial. E a cidade de Macaé é um reflexo enorme disso, porque há 2 anos atrás, a esperança de uma ampla maioria da população parece estar indo por água abaixo. Porque exatamente aqueles que nós tínhamos que romper, que nos afastar, que criar alternativas, que renovar, que apontar para frente, nós estamos recuando e andando, infelizmente, para os mesmos acordos políticos de lá de trás. Pode ser que tudo dê certo no governo, pode ser que tudo avance, mas na política a gente continua muito mal. Na política, o que está se apontando é apoiar os mesmos que destruíram todo o crédito e toda a esperança da população por tanto tempo. Isso é um alerta que eu faço, é um chamado à consciência, de uma pessoa que teve muita esperança na coragem do enfrentamento. E me parece que não há essa disposição até então. E aí a gente vê, os pactos são com os grupos políticos que não valem, com o poderio econômico, com o desenvolvimento meramente financeiro e econômico, e no final das contas a qualidade de vida fica apenas para algumas ações populistas em obras que começam e não terminam, por exemplo, nas áreas mais pobres da cidade. E aí eu espero que nós passemos desse cenário de injustiça em Macaé e avancemos na política. Essa é a minha expectativa e o meu recado nessa retomada das sessões. E queria encerrar aqui, né, fazendo um registro de todo o conflito no Oriente Médio, né, também uma fala aqui rechaçando e rejeitando qualquer injustiça, né, a guerra, que dizem que é guerra, não é guerra, é massacre. Foram quase 1.900 palestinos mortos, e o tiro só sai de um lado, entre crianças, mulheres, idosos, civis, mortos na Palestina, e nós ainda achando que existe guerra. Não existe guerra, existe massacre. O que está acontecendo entre Israel e Palestina é um massacre, nós não podemos admitir e temos que aplaudir a diplomacia do governo brasileiro, que retomou ao país, que retirou de Israel o embaixador e cobrou explicações do que está acontecendo lá. Ainda foi acusado de anão diplomático. Eu acho que anão é quem não consegue enxergar, infelizmente, anão que eu digo aqui, não na estatura, mas na cegueira, é quem não consegue enxergar o massacre que ainda existe naquelas áreas, naquelas regiões, por disputa de território, e nós não podemos admitir as mortes injustificadas e covardes como estão acontecendo no Oriente Médio. Então, presidente, essa é a minha colaboração, e eu tenho muita esperança de que nós teremos, em pouco tempo, a coragem e a ousadia de romper com tudo que não vale. Muito obrigado.